bem-vindos a mais esse encontro, essa videoaula, né? Esse tema de hoje é um tema bastante transpessoal. Na verdade, quem já ocupou até essa cadeira no Grupo Ômega não foi ninguém mais, ninguém menos que o nosso querido Roger Uger, Dr. Roger Uger, um dos precursores aí do transpessoal no mundo, né? Só que agora ele está vivendo aí a sua transcendência em outro plano, né? Então, para quem teve a alegria, como Moacir e eu, tivemos a alegria, né, e a honra de fazermos a formação com ele, também uma responsabilidade, né, de nos tornarmos multiplicadores desses aprendizados que a gente bebeu na fonte do mestre, né? Então, Moacir, ele é médico, psicoterapeuta, e desenvolve um trabalho bastante amplo dentro da terapia transpessoal, dentro da clínica transpessoal, mas ele tem um olhar, ele é docente da cadeira de psicopatologia, diagnóstico diferencial no Ômega, docente também em outras instituições, e o mais interessante é que o Moacir é médico clínico, mas no consultório dele, a tarjeta está anunciando psicoterapeuta transpessoal. Isso é muito interessante, né? Ele não coloca médico, é psicoterapeuta. Ele assume mais a dimensão do cuidador, né? A dimensão da essência mesmo do que é o cuidado, né, do terapeuta, seja ele médico, como diz Roberto Crema, educador, artista, mas a essência é do cuidador. Então, ele vai estar desenvolvendo hoje um olhar sobre as indicações terapêuticas para a terapia regressiva integral. Muitas pessoas procuram consultório ou ligam para a gente, às vezes, e querem, eu quero a regressão, é um tema fascinante, né? Então, eu quero ver minhas vidas passadas, eu quero ver o que me aconteceu, eu quero... Então, ele vai falar um pouco sobre isso também, né? Como a gente lidar com essas procuras, assim, por curiosidades, com as curiosidades, né? Como é encaminhado e é desenvolvido um trabalho de terapia regressiva. Então, a partir de agora, vou passar a palavra ao professor Moacir. Então, Moacir, seja bem-vindo, e aí com você esse momento. Olá, Carla, boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. É um trabalho muito interessante que a gente desenvolve atualmente dessa forma. Eu não me imaginava utilizando essa ferramenta, porque a ferramenta, a abordagem que a gente utiliza na terapia, através da regressão, que seja a regressão a essa própria vida ou a vida intrauterina, a uma vida anterior, a vida passada em direção ao self, através do inconsciente profundo, ela exige uma forma presencial de trabalhar. A gente precisa estar muito em contato com o paciente, principalmente quem trabalha como Roger trabalhava. É interessante que, se a gente observar as diversas formas de cuidar dos nossos clientes, elas podem estar focadas em uma, digamos assim, uma dimensão do paciente. Algumas ferramentas, algumas técnicas se utilizam do corpo, como a bioenergética, entre outras, as técnicas reichianas. Outras já se direcionam muito para questões existenciais, com relações familiares, sistêmicas, com relações de complexos da infância, psicanálise, e dentre outras e outras e tantas outras, através da dramatização. E o interessante do Roger é que ele uniu várias dessas ferramentas e colocou em uma abordagem só. E aí construiu uma espécie de protocolo onde a gente utiliza o trabalho nas várias dimensões, ou adaptando essas técnicas para que a gente trabalhe o corpo, que a gente trabalhe a energia, ou, digamos assim, a parte da consciência mais densa, mas que ainda não é materializada, trabalhe o nosso nascimento, trabalhe a gestação,
trabalhe o período entre vidas, trabalhe a vida anterior. Isso também é incluindo o campo mental e espiritual. Então, é muito interessante a gente perceber como a psicologia transpessoal, que chega como a quarta força, ela traz essa forma inclusiva. Não existe uma crítica quanto a uma abordagem, a uma definição sobre o ser humano, porque se vocês observarem, o que a gente vai ter é que cada profissional, cada, cada indivíduo que criou sua ferramenta de trabalho para cuidar das pessoas, ele tinha uma definição de ser humano. Se nós pegarmos, por exemplo, algumas, a psicanálise, sem nenhuma crítica, porque ela é fantástica, mas Freud observou situações existenciais, que partem do nascimento e as suas relações com o meio, a família, e todo o desenvolvimento na fase infantil. E isso está incluído também no processo da terapia regressiva, porque a gente pode alterar o estado consciencial, e o que nos permite isso é a psicologia transpessoal, e a partir daí ir mais fundo e trazer à tona a questão que está impactando na nossa vida presente, fazendo com que a gente assuma um comportamento anterior. Quer dizer, quando eu falo de existência, eu falo de nascimento até o presente momento. Eu falo de toda a nossa biografia, mas eu particularizo um momento presente, que é o aqui e agora e a minha vida neste momento, com tudo que eu tenho para desenvolver, para resolver os meus planos, as minhas aspirações, os meus sonhos. E porque o cérebro é uma estrutura que pensa no futuro, pensa no amanhã, ele pensa na abundância, na segurança. E nessa construção é que a gente começa a falhar. Então, a gente, sendo terapeuta, a gente vai voltar a essas instâncias que nos construíram. Quando eu parto para a psicologia transpessoal, eu parto para um ser integral. Eu passo para uma definição de ser humano que se apresenta como pessoa, e nessa pessoa eu me apresento com uma identidade. Essa identidade me traz com a marca do ego, e as máscaras, naquela classificação de Carl Gustav Jung, né, na sua cartografia, ele traz a máscara como sendo a apresentação exterior, que se identifica e cobre e disfarça a nossa real competência de interagir com outras pessoas num ambiente social que seja equilibrado e respeitoso. Então, nós já estamos vendo aí que eu já incluí na definição de ser humano da psicologia transpessoal não só Freud, como Jung agora. Esse ego é que é o diretor, o direcionador da nossa aprovação. Nele estão contidas experiências que fazem com que, essas experiências fazem com que a gente aprove a nossa conduta hoje. E quando a gente tem externamente algo que estimula a nossa mente, o nosso cérebro sobre algum assunto, sobre sobre algo a resolver, há uma análise. E nessa análise, eu passo por uma série de checklists de crenças para aprová-la ou não. E quem constrói essa crença, ou quem constrói esse conjunto de normas que fazem com que a gente seja e haja no mundo, principalmente sem as máscaras, quando a gente perde o controle da etiqueta e da educação, é quem vai revelar o verdadeiro ego que está influenciando na nossa maneira de ser. E esse ego ele é muito mais do passado do que do presente e sequer do futuro. Porque também podemos progredir para o futuro para verificar o que poderemos ser em nossas aspirações. Então, quando a gente nasce numa família e recebemos num momento histórico, e recebemos o processo educativo, não só social, mas como familiar, nós recebemos o que a família é, como ela se construiu, que está ligado aos nossos ancestrais, aos nossos familiares que já vieram antes.
Então, há uma sucessão de hábitos e de ensinamentos que, através da família, também é passado para a gente, além do que está externo, posto na sociedade, no momento histórico que a gente vive. E isso faz, num contexto em que a gente está crescendo e se desenvolvendo, a definição de quem nós vamos ser quando adultos. E na adolescência, pré-adolescência, adolescência, por volta dos 8 aos 10 anos, é que a gente começa a analisar algumas coisas que são próprias, convenientes às nossas escolhas ou não. E, infelizmente, nós não conseguimos isso. Essa análise não é tão primorosa. Ela tende a ir para dois caminhos. Ela tende a ir para uma espécie de revolta e revolução, e aí nós questionamos e nos tornamos contrários a muitas crenças ou valores que nos foram passados, e nos rebelamos, ou nós adquirimos aquilo e sofremos. De alguma forma, nós nos tornamos aquilo que, no fundo, não gostaríamos de ser, mas somos. E muitos adultos jovens, quando se defrontam com a vida, com a necessidade de ter responsabilidade, não conseguem lidar com essa nova proposta e essa independência de se tornar adulto e responsável por gerir e prover sua própria vida e suas condições de se desenvolver. Então, quando a gente tem na dimensão do ser humano a capacidade de buscar, de entender que essa estrutura de ego ela foi construída com hábitos muito antigos, quer seja da ancestralidade, quer sejam das nossas questões intrauterinas, quando os nossos pais convivem e trazem situações muitas vezes inóspitas, nós assimilamos sentimentos maternos, nós estamos muito fortemente vinculados ao útero, então nós passamos a adotar aquilo como nosso, ou quando vamos a um estágio anterior de vida, onde nós tivemos fracasso, frustrações, perdas, traições, mortes violentas, mortes lentas e angustiantes. Nós trazemos, de alguma maneira, tudo isso para essa existência. E é justamente esse o momento de estar resolvendo as coisas. Então, vocês já percebem de que a gente precisa se utilizar de várias abordagens e especificamente nessa que a gente pode mergulhar até esse inconsciente infinito. E a ferramenta através da terapia de regressão, ela é uma espécie de condição que nos é colocada para fazer contato com uma lei que eu acho que quem faz transpessoal conhece, que é a lei do karma. As grandes tradições, principalmente o budismo, o hinduísmo e tantas outras, e no Brasil, mais fortemente, a religião espírita, traz esse conceito. É um conceito universal que na terapia de regressão nós não vamos tentar provar ou validar. Ele é apenas um ponto de referência para que nós possamos entender, digamos assim, o cérebro precisa de algumas definições que possam ser cognitivamente compreendidas para que a gente, de forma grosseira, saiba o que devemos fazer, o que significa tudo isso. Então, nessa imagem que vocês estão vendo aí, você vai ver no topo a transpessoal, o infinito, e vai perceber que no lado direito eu trago a vigília, o sonho, o sono. É esse estado de alteração consciencial que a psicoterapia transpessoal vai trabalhar com suas técnicas, dentre elas a terapia de regressão. Nós podemos trabalhar com a arte e também atingir os estados alterados de consciência através da arte-terapia, através das mandalas. Nós podemos compreender isso na base de tudo, as grandes tradições, a filosofia, a ciência e a própria religião. Nós temos que nos livrar dos conceitos preconceituosos de julgamento e que é muito ruim para a gente poder trabalhar na abordagem transpessoal, porque a gente vai partir do desrespeito às crenças que nos se apresentarão. E através desse mundo externo nós vamos trabalhar com as sensações, o pensamento, a intuição e o sentimento. E para tudo isso se desenvolver, para que a gente possa estar apto, para que a gente possa estar permeável, é preciso que haja um desejo, que nós vamos chamar de vontade. Nós estamos trazendo aí um conceito de Roberto Assagioli, da psicossíntese, quando ele fala sobre o desenvolvimento e o ato da vontade.
o paciente, o cliente que não tem isso ainda em si como algo claro, a gente vai precisar trabalhar com ele para que ele possa entender a necessidade de querer fazer esse deslocamento evolutivo diante das suas aspirações de transcendência, quer dizer, de volta para casa, quer dizer, saber quem ele é realmente. Então, nós trabalhamos com várias técnicas nessa próxima imagem, né? O paciente traz o seu sofrimento e a gente pode usar muitas formas de trabalhar os arquétipos, as imagens simbólicas, narrativas, as suas crenças de vidas passadas, através do estado hipnótico. Ou estado alterado de consciência, se a gente quiser assim chamar, para conseguir uma nova maneira de expressão desse conteúdo interno. É como se fosse uma panela em pressão sem as válvulas de escape. Para promover no que a gente entende a catarse, colocar para fora, descongelar, fazer com que o sentimento aflore e que o grito saia. É através de várias dimensões humanas, que são a dimensão física, com as contrações e os trabalhos corporais de um psicodrama. Nós trabalharemos as emoções através de técnicas que possam fazer liberação dessas emoções que estão aprisionadas. Nós podemos trabalhar das questões ou das definições psicológicas ou dos valores e crenças que cada um tem, que está registrado em sua mente e que aflora no pensamento. Então, essa nova maneira de trabalhar, ela nos permite fazer nessa proposta um retorno, um processo de regressão às várias idades, nesse processo até o nascimento. Nessa imagem que vocês estão vendo aí, nós estamos vendo essa linha do tempo até o nascimento. Esse nascimento é muito descrito quando Groff trabalha as matrizes perinatais, né? E de forma muito simples, é muito tranquilo, serve a todos os nossos clientes. Não há restrição, a princípio, que impeça a fazer a regressão até este ponto. Existem bloqueios, evidentes, que nós precisaremos superar para que esse consciente presente se torne permeável. Nós podemos ir a um espaço perinatal ou pré-natal até o nascimento. Nesse espaço onde existe a fecundação e o nascimento, ocorrem várias situações vivenciadas pelo futuro bebê em formação, e muitos imprints serão colocados no corpo em desenvolvimento. E nós podemos ver isso de uma forma muito interessante na microfisioterapia, que é uma abordagem aplicada por fisioterapeutas que, ao palpar algumas regiões do corpo, o autor desse trabalho, ele consegue que o corpo responda e dê informação ao terapeuta, que percebe não só temporalmente, mas também como tipo de trauma que o corpo sofreu. E eles relatam muito fortemente as questões maternas, sentimentos trazidos ao bebê, como, por exemplo, bebês que vão nascer que não foram de uma gestação não programada. Nós vamos ter pensamentos de aborto da mamãe quando ainda não está preparada para essa gestação, mas os bebês vêm e nascem e eles percebem a rejeição. Então, isso tudo vai ficando gravado no corpinho em desenvolvimento. E é importante que a gente possa considerar esse período a ser incluído nos nossos trabalhos quando tivermos na entrevista com os nossos pacientes.